A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e as outras não está na falta de força ou de conhecimento, mas sim na falta de vontade. Olá, o tema da aula de hoje é competências mobilizadoras e reforçadoras. Eu quero destacar o que é o conceito de competência, é importante nós reforçarmos isso. Competência é alguma coisa que você faz que leva a resultados. E na área de empreendedorismo nós temos as competências empreendedoras. As competências empreendedoras podem ser divididas em duas categorias. Existem aquelas competências que colocam o empreendedor em movimento, por isso são chamadas competências mobilizadoras. Mas existem também aquelas competências que mantêm ele em movimento, que são as competências reforçadoras. Fazendo uma analogia com o carro, você pode ligar o motor do seu carro, ele vai funcionar. Mas, se o tanque de gasolina não tiver combustível suficiente, chega um momento que simplesmente o motor vai parar. A mesma coisa acontece com os empreendedores. Você pode começar um empreendimento, mas para você manter esse empreendimento, você vai necessitar de determinadas competências que mantenham você em funcionamento, que mantenham você em atividade como empreendedor. Vamos falar inicialmente, então, das competências mobilizadoras, aquelas competências que colocam o empreendedor em funcionamento. A primeira competência mobilizadora é estabelecimento de metas. E é fundamental você sempre ter presente a seguinte pergunta: por que você está montando uma empresa ou por que você fundou uma empresa? Ao contrário do que as pessoas acreditam, empreendedores de sucesso não criam empresas para ganhar dinheiro. Naturalmente que o dinheiro é importante, mas não é o principal objetivo de um empreendedor de sucesso. Conversando com empreendedores bem-sucedidos, vocês irão perceber que eles montaram negócios por uma questão de realização pessoal. Montaram uma empresa não só para ganhar dinheiro, mas principalmente para transformar sonhos que eles tinham em realidade. Metas é o início de tudo. Tudo que um empreendedor faz é justificado por uma determinada meta. Montar uma empresa, convencer pessoas, seja lá o que ele fizer, sempre está atendendo algum propósito. Seja um propósito de cunho pessoal, seja um propósito de cunho geral, um propósito voltado para ajudar a sociedade como um todo. Mas não basta apenas você estabelecer metas, definir resultados, definir aquilo que você quer. Você precisa também pensar em como você vai atingir esses resultados. Portanto, além de estabelecer metas, você precisa necessariamente pensar antes de fazer as coisas. Em outras palavras, você precisa planejar. Empreendedores bem-sucedidos controlam a sua ansiedade em atingir resultados planejando, colocando as suas ideias no papel. Colocar as ideias no papel significa levantar informações, definir quais são os riscos que você poderá estar correndo nesse tipo de negócio e o que você poderá fazer para reduzir esses riscos. Significa também você avaliar se esse tipo de negócio vai atender às suas metas. Com certeza, você pode estar montando um negócio que irá lhe realizar, mas tenha cuidado com isso. Você pode gostar muito de frequentar restaurantes, isso é bem diferente de ser proprietário de um restaurante. Quando você coloca as ideias no papel, você está analisando o seguinte: primeiro, quantas horas eu vou ter que trabalhar por dia? E, segundo, quanto esse negócio vai me permitir ter de retorno? Muitas pessoas investem capital no negócio, deixam o seu emprego e descobrem depois de algum tempo que estão trabalhando duramente e que estão ganhando muito pouco. O que acontece? Mais ou menos após uns 2 anos de terem iniciado os seus negócios, essas pessoas começam a ficar desanimadas. Percebem que por mais que trabalhem, jamais vão conseguir ter uma remuneração que atenda às suas expectativas. O que acontece? Desanimam e começam a atender os seus clientes não com aquele brilho no olhar, mas de uma forma talvez um tanto displicente. O resultado disso é que provavelmente lá pelo 3º ou 4º ano, essas pessoas terminam por fechar as suas empresas. Ao fazer um planejamento, você vai poder olhar para o futuro. Vem cá, o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Será que daqui a 5 anos esse negócio ainda vai atender as metas que eu tenho para esse prazo? Se a resposta for positiva, vá em frente. Caso contrário,
reformule o seu plano ou repense o negócio. Até porque você é um empreendedor. E para os empreendedores, as empresas são um meio de realizar os seus sonhos, não um fim. Por que precisa ser esse tipo de empresa? Você pode, talvez, estar abrindo um outro tipo de negócio na mesma área que irá lhe realizar. A outra competência mobilizadora é iniciativa, fundamental para se ter resultados. Não adianta você estabelecer metas, não adianta você sonhar se você não se mexe. Empreendedores de sucesso são dotados de grande iniciativa. Fazem as coisas antes de solicitados ou antes de forçado pelas circunstâncias. Se uma determinada coisa precisa ser feita, o que você está esperando para fazer? Se você precisa levantar informações, está esperando o que para levantar essas informações? Se você precisa começar a escrever um plano de negócios, está esperando o que para escrever um plano de negócios? Tenha iniciativa. Um velho agricultor contava que quando era jovem gostava de caçar. Um dia viu a galhada, chifres, de um enorme veado que pastava. Procurou a melhor posição para batê-lo e, enquanto mirava, começou a pensar: puxa, esse bicho é grande mesmo. Vou vender a carne e a galhada. Isso vai dar dinheiro suficiente para comprar 3 bezerras. Vou colocá-las no pasto do meu irmão. Quando crescerem, cruzo, vendo os bezerros e compro mais vacas. Daqui uns 10 anos, terei um bom gadinho. E aí? Voltou de seu sonho e, ao olhar para a massa de mira da espingarda, percebeu que o veado tinha ido embora. Moral da história: tenha mais iniciativa. Mate o veado primeiro e pense ou fale menos. No mundo dos negócios, tem muita gente que fica pensando nisso. Tem gente que tem uma grande capacidade de ver oportunidades de negócio. Puxa, dava para montar um negócio desse tipo, dava para montar uma escola daquele tipo, mas só falam, não entram em ação. A diferença entre ser um empreendedor e um não empreendedor muitas vezes está nisso. Empreendedores de sucesso identificam oportunidades, mas não ficam apenas falando da oportunidade. Eles entram em ação, eles têm iniciativa e isso faz a diferença. Por outro lado, você tem que tomar cuidado. Excesso de iniciativa também pode ser prejudicial. Ter iniciativa não significa ser afoito. Muitas vezes você tem que se fazer a seguinte pergunta, por exemplo, quando está tomando uma decisão: preciso tomar essa decisão agora? Às vezes, você está tão ansioso que você toma uma decisão rapidamente e diz: eu sou uma pessoa arrojada, que tem muita iniciativa e que decide na hora. Mas tomar decisões significa avaliar riscos e muitas vezes, se você decidir rápido demais, você se esquece de levantar algumas informações. E lembre-se que riscos calculados significa tomar decisões baseadas em informações. Portanto, em algumas situações, excesso de iniciativa pode ser prejudicial. Por outro lado também, a norma, vamos dizer assim, a média das pessoas tende a protelar as coisas. Eu tenho um caso muito interessante na área empresarial. Algum tempo atrás, um cliente meu estava iniciando um negócio e reclamava que a sua empresa não estava vendendo muito bem. Ele atribui isso a quê? Clássico, a crise econômica. Eu comecei a conversar com ele e perguntei o seguinte: puxa vida, estamos em crise? Me conta uma coisa, quantos clientes você visitou no mês passado? Ele ficou sério e disse: nenhum. Não tem problema? Quantos clientes você visitou no início desse mês? Nós estávamos no final do mês e ele falou: no início do mês, nenhum. Tudo bem. Quantos clientes você visitou na semana passada? Bom, é que na semana passada eu tive um problema. Fala. Não visitei nenhum cliente, Sandro. Meu caro, me diz uma coisa. Como é que você pretende vender se você não visita seus clientes? Sabe o que é, Sandro? É que eu não gosto desse negócio de vendas. Eu não gosto desse negócio de visitar clientes, não é comigo. Meu caro, você tem 2 alternativas. Ou você tem dinheiro e contrata um vendedor, você tem dinheiro? Não, eu não tenho. Bem, então, sinceramente, 2 alternativas. Ou você vai vender, ou você fecha a sua empresa. Porque ficar dizendo que você não vende porque a crise não vai resolver nada. Você precisa ter iniciativa. Eu peguei e empurrei ele.
atuei como uma espécie de tutor. Nós montamos um plano de visita. E todos os dias eu ligava para ele cobrando. Escuta, do plano que nós montamos, quantos clientes você visitou hoje? No primeiro dia, por exemplo, ele tinha que ter visitado 6 clientes. Tá, visitou 3. Eu cobrei disso. Amanhã você vai ter que recuperar isso. Quantos clientes estão previstos para amanhã? Estavam previstos 5. Muito bem, você está me devendo 3 clientes, então amanhã você vai visitar 8. E assim foram passando os dias, até que aconteceu o quê? Ele cumpriu toda a sua agenda e percebeu que, olha que interessante, a empresa estava vendendo. Existem 2 tipos de empreendedores no mundo. Existem aqueles empreendedores que reclamam, reclamam e reclamam, mas não fazem nada para resolver os seus problemas. Existem aqueles empreendedores que dizem, eu não estou vendendo porque tem crise. Mas existem aqueles empreendedores que param para analisar e dizem o seguinte, por que as coisas não estão funcionando? Alguma coisa eu estou fazendo errado e se mexem. Se eu não estou vendendo, é porque a minha estratégia de vendas é inadequada ou talvez até o produto ou serviço que eu estou vendendo é inadequado. Portanto, ficar apenas reclamando não vai resolver nada. Eu preciso ter iniciativa, eu preciso mudar minha estratégia de vendas ou até mudar o meu produto ou serviço. Vamos falar agora das competências reforçadoras, aquelas que mantêm o empreendedor em funcionamento. A primeira competência é precisamente a persistência. Persistência significa você estar disposto a fazer alguns sacrifícios para atingir resultados. E para ilustrar isso, eu gostaria antes de que vocês dessem uma olhada no seguinte clipe. Existe uma frase aí que é a seguinte, disciplina é liberdade. O que significa isso no campo dos negócios? Muitas pessoas não têm disciplina. Em que sentido? Se você quer economizar dinheiro para iniciar seu próprio negócio, você precisa ter disciplina. Você precisa, por exemplo, protelar a decisão de comprar algumas coisas. Se está na moda, por exemplo, um determinado tipo de televisor, você precisa comprar esse televisor agora? Sinceramente, é necessário fazer isso agora? Você não pode guardar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro e daqui a alguns anos, depois que você já tiver iniciado o seu negócio, comprar esse televisor? Se você está programando uma viagem, se não seria melhor talvez você postergar essa viagem e guardar esse dinheiro para investir no seu negócio? Lembre-se, pode parecer muito bonito você dizer que vai iniciar um negócio sem dinheiro, mas todo negócio precisa um mínimo de capital. Se você não tiver um mínimo de disciplina para economizar, se você não controlar a sua ansiedade de ter as coisas, talvez você nunca venha a ter um negócio. Eu não estou dizendo que você tenha que renunciar a determinadas coisas, que você tenha que renunciar a determinados bens materiais ou até o prazer de fazer uma viagem com a família. A questão não é o que, mas sim quando. Quando eu iniciei o meu negócio, eu comecei a me preparar 4 anos antes. Comecei a economizar. Muitos dos meus colegas gastavam seu salário com roupas, muitos dos meus colegas trocavam de carro, estavam pagando consórcio e assim por diante. Eles diziam para mim, você é pão duro, hein? Você não gasta com nada, você não está trocando de carro, você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Até dentro de casa eu sofria uma certa pressão. Havia naturalmente o desejo de fazer uma viagem, talvez para um lugar mais distante nas férias. Mas eu tinha uma meta. Eu queria iniciar meu próprio negócio. E eu sabia que eu necessitava de capital para iniciar esse próprio negócio. Portanto, a minha decisão não foi uma decisão de não fazer as coisas. A minha decisão foi simplesmente de fazer as coisas num outro momento. Assim, durante 4 anos, eu estabeleci um valor que eu ia economizar do meu salário e mantive a disciplina. Sinceramente, muitas vezes foi difícil fazer isso, mas eu consegui economizar tudo o que eu precisava e, quando chegou o momento certo, eu iniciei o meu próprio negócio. Depois de ter iniciado a minha empresa, eu realizei tudo aquilo que eu queria. Comprei algumas coisas que eu precisava, troquei de carro, fiz viagens, enfim, fiz aquilo que eu queria fazer. Portanto, o que
aconteceu nesse momento não foi uma questão de simplesmente não fazer as coisas. Simplesmente eu posterguei as coisas para um momento mais oportuno. Eu pensei nas minhas metas, não só nas metas de curto prazo, mas pensei nas metas de curto, médio e longo prazo. E me lembrei dessa frase: disciplina é liberdade. Se você quer ser livre, se você quer ter resultados, em muitos momentos você precisa ter a disciplina de focar nas suas metas para tomar as decisões. Quais são os comportamentos que levam você a desenvolver a persistência? O primeiro comportamento é agir frente a um obstáculo significativo. Tem uma frase que eu vi uma vez do Che Guevara. Vamos dar uma olhada nessa frase. Quem quer fazer, encontra uma maneira. Quem não quer, encontra sempre uma desculpa para não fazer. Eu vi essa frase pela primeira vez quando eu estava trabalhando no interior de Cuba, a serviço das Nações Unidas. Aquele é um país que enfrenta muitas dificuldades e aquela frase me marcou. Mas eu não sabia que antes do esperado eu ia ter que utilizar a filosofia do grande guerrilheiro Che Guevara. Nós estávamos realizando um projeto para implantar uma pequena fábrica de polpa de frutas e os nossos clientes seriam os hotéis da região onde eu estava trabalhando. Precisava fazer uma pesquisa de mercado, mas infelizmente o país vivia uma situação muito delicada em termos de logística e infraestrutura. Solicitei às Nações Unidas que me emprestasse um Jeep. Demorou bastante, mas após algumas horas eles conseguiram encontrar o Jeep e liberar o Jeep. Só que tinha um detalhe, eu tinha o Jeep, mas agora eu não tinha o combustível. Naquela época existia um forte racionamento de combustível no país e as pessoas começaram a discutir onde iam conseguir o combustível e o tempo estava passando. Eu me lembrei naquele momento da frase do comandante Che Guevara. Saí à rua e falei, eu vou encontrar uma solução, eu sou um empreendedor. E nesse exato momento passou uma charrete. Eu parei a pessoa e perguntei para ela, escuta, me diz uma coisa, quanto você me cobraria para alugar essa charrete durante um dia? Negociamos o preço e eu resolvi o problema. Em vez de visitar os hotéis com o Jeep, eu visitei os hotéis com a charrete. Verdade que fazia muito calor e eu pedi estrategicamente que o charreteiro estacionasse o seu veículo, por assim dizer, longe da entrada do hotel, para que os gerentes dos hotéis não vissem a maneira, digamos, um pouco fora do comum, como nós estávamos chegando lá. Mas, de qualquer maneira, nós atingimos o resultado que nós queríamos. Até o final do dia, eu tinha entrevistado todos os gerentes que eu queria entrevistar. O que eu quero ilustrar com essa história é o seguinte, obstáculos sempre você vai encontrar. Mas não adianta você ficar olhando para o obstáculo, olhando para o problema. Ah, eu não tenho carro, eu não tenho combustível. Isso não vai resolver. Empreendedores agem frente a um obstáculo significativo. Portanto, olhe para a solução. De que outras maneiras eu posso atingir o resultado que eu quero. Outro comportamento é agir repetidamente ou mudar de estratégia para atingir um determinado resultado. Se você está fazendo alguma coisa e ela não está dando resultados, a questão é qual é o objetivo que você quer alcançar. Talvez você tenha que usar uma outra estratégia. Há algum tempo atrás, nós estávamos querendo fazer uma parceria com uma instituição, um país, para utilizarmos as salas e realizarmos cursos para pequenos empresários no interior. O problema é que a diretora dessa instituição, a pessoa que tinha o poder de liberar essas salas, não queria nos receber. Toda vez que a gente marcava uma reunião com ela, havia algum problema. Nós tentávamos uma vez, outra vez e a coisa não funcionava. Eu falei, gente, dessa maneira nós não vamos ter resultados. Precisamos encontrar uma outra maneira de fazer isso. Não pensei duas vezes. Botei minha cabeça para funcionar e usei uma estratégia de poder. Eu convidei a irmã da diretora dessa instituição para participar de um dos nossos seminários. Ela ficou maravilhada com o trabalho e com a proposta que nós estávamos levando para o país deles. Naturalmente, ela comentou isso com a irmã dela. Nós participamos de uma reunião posteriormente com ela e ela falou, pode deixar comigo que eu vou convencer a minha irmã a receber vocês. Resultado, em vez de ficar teimando, tentando falar com ela, marcar uma reunião com a diretora dessa instituição, nós mudamos a estratégia. Nós procuramos uma pessoa que pudesse influenciá-la. E, finalmente, a diretora nos recebeu, nós conseguimos firmar essa parceria e utilizar todas as salas de aula que nós queríamos no interior do país. Portanto, se você monta um tipo de negócio, foque nos resultados. Vem cá, quanto você quer obter de retorno financeiro?
Esse tipo de negócio está permitindo você ter esse retorno? Se a resposta é não, talvez você tenha que mudar de estratégia ou até mudar de negócio. A persistência nos empreendedores pode se manifestar de diversas maneiras, mas cuidado, uma coisa é ser persistente, a outra coisa é ser teimoso. Agir repetidamente sem resultados é teimosia e, sinceramente, a teimosia não levará você a lugar nenhum. Outra competência reforçadora é o comprometimento. Comprometimento significa honrar os contratos de trabalho, e isso é uma coisa muito importante no ambiente de negócios. Um dos maiores patrimônios que qualquer empreendedor pode ter é credibilidade. Credibilidade junto aos seus fornecedores, credibilidade junto aos seus clientes. E para isso, em algumas situações, ele precisa estar focado nos compromissos assumidos. Comportamento relacionado com comprometimento pode significar diversos aspectos da vida empreendedora, mas existe um em particular que eu quero destacar, que é colaborar com os empregados, se necessário, a fim de completar uma tarefa. No fundo, o que é um empregado? É uma pessoa para a qual você delegou uma tarefa, mas lembre-se que no final, o responsável frente às pessoas que estão fora da sua empresa é você. Portanto, não adianta dizer que o seu empregado falhou, quem vai responder por isso é você. Se em algum momento você está percebendo que o seu empregado não está dando conta do serviço, o que fazem os empreendedores de sucesso? Eles arregaçam as mangas e vão trabalhar com eles. Eu lembro de uma ocasião em que nós estávamos na minha empresa lançando um jogo de empresas. Nós tínhamos contratado uma equipe para montar os slides da apresentação da aula. Ocorreu um problema. Qual foi? Um problema no computador, eles perderam todos os arquivos. O lançamento e a primeira aula ia ser no dia seguinte. Eu tinha duas alternativas. Eu poderia ter chegado para o meu cliente e ter dito, olha, tivemos um problema, infelizmente vamos ter que postergar a aula. Isso ia ser um grande transtorno para ele. A alternativa B, não pensei duas vezes. Eu, pessoalmente, junto com os meus sócios e o resto da equipe da minha empresa, fomos até o nosso fornecedor e viramos a noite trabalhando com eles, editando os slides. Resultado, no dia seguinte nós estávamos muito cansados, é verdade, mas nós honramos o nosso compromisso, por entender que o nosso cliente não nos paga para levar problemas até ele. O nosso cliente nos paga para apresentar soluções e ele não tinha nada a ver com o que aconteceu com o nosso fornecedor. Outra competência reforçadora é a autoconfiança. Mas como a autoconfiança se manifesta nos empreendedores de sucesso? Existem dois tipos de autoconfiança. Existe aquela autoconfiança baseada apenas no pensamento positivo. Pense positivo e tudo vai dar certo. Sinceramente, pensar positivo pode até te ajudar, mas em muitas situações não vai fazer com que as coisas aconteçam apenas porque você está pensando positivo. Empreendedores de sucesso acreditam na sua capacidade de fazer as coisas baseados em experiências reais. Eles dizem o seguinte, olha, eu já enfrentei muitas dificuldades no passado. Essa é apenas mais uma dificuldade e uma coisa eu aprendi. Eu tenho a capacidade de superar esses obstáculos. Esse é apenas mais um obstáculo a ser superado. A minha dúvida é como, mas eu vou conseguir superar. E eles fazem isso, ou eles pensam assim, não simplesmente acreditando que eles vão vencer porque são os mocinhos do filme, e o mocinho do filme sempre vence no final. Não. Eles fazem isso porque eles se baseiam em fatos concretos. Gosto de contar sempre uma história para ilustrar isso, que aconteceu com um empreendedor. Esse amigo meu fundou uma confecção e quebrou. Muitos dos seus amigos e parentes disseram para ele o seguinte, olha, você fez uma grande burrada. Você montou essa confecção e por que você fez isso? Você deveria ter continuado no seu emprego. Mas ele disse o seguinte, sabe o que me levou a seguir em frente? Primeiro foi uma coisa, eu entendi que aquilo não era um fracasso, que aquilo era um aprendizado. Eu tinha que descobrir por que eu havia fracassado. E foi simples. Eu morava no Espírito Santo e havia montado uma confecção no Rio de Janeiro. E eu sabia que as coisas até poderiam funcionar, mas eu aprendi que você precisa se dedicar quando o negócio está no início. Portanto, eu precisava estar junto, não monitorando a distância. Mas o que realmente foi decisivo para mim foi o seguinte. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu vendia suco na feira.
e ganhei dinheiro com isso. Quando eu tinha lá meus 12, 14 anos de idade, eu lavava os carros do ponto de táxi onde meu pai trabalhava e eu ganhei dinheiro com isso. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu vendia artesanato na escola e ganhei dinheiro com isso. Sinceramente, eu tinha tido 3 sucessos empresariais frente a um fracasso. E eu disse para mim mesmo naquele momento, você não pode entregar o jogo ganhando de 3-1. E então eu segui em frente. E esse seguir em frente significa que ele fundou uma das empresas mais bem-sucedidas no país hoje, voltadas para a moda jovem. Empreendedores de sucesso encaram o fracasso como isso. Não como uma prova de incompetência, mas como uma forma de aprender. Todo empreendedor de sucesso teve na sua vida pelo menos 3 fracassos. Quando falo de fracasso, eu não falo que eles tenham falido, que eles tenham quebrado. Pode ser um produto que eles lançaram, que não vendeu. Pode ter sido uma estratégia que não permitiu atingir as suas metas. Não importa. Mas eles encaram o fracasso como um processo de aprendizagem, não como um atestado de competência. E ao fazer isso, eles aprendem com as suas experiências e reforçam a sua autoconfiança. Muitas das coisas vocês irão aprender como empreendedores fazendo. Claro, vocês estão se preparando para errar o mínimo possível. Errar o mínimo possível pode significar aprender com os fracassos de outros empreendedores, olhando como eles falharam no passado. Mas também irão surgir situações novas e para essas situações vocês não terão uma resposta conclusiva. Nesse momento, pensem assim, certo, vamos em frente, se eu falhar eu vou aprender alguma coisa, terá valido a pena e vou seguir em frente, porque eu sou capaz de vencer desafios. A autoconfiança é muito importante quando você está frente a um fracasso. E eu gostaria que você refletisse nesse momento sobre uma coisa muito importante. Você já pensou quantas pessoas nesse país gostariam de ter as coisas que você tem, gostariam de fazer o que você faz? Em outras palavras, gostariam de estar no seu lugar? Pois é, meu caro. Você teve competência para chegar até aí. E se você teve competência para chegar até onde está hoje, com certeza, se você se esforçar, você poderá chegar muito mais longe. Essa realmente é uma das grandes forças motoras dos empreendedores, a autoconfiança baseada em fatos. Finalmente, quero falar com vocês sobre independência, uma competência muito importante. Ela diferencia os intraempreendedores dos empreendedores. Muitos empresários fundaram um negócio para ter realização pessoal, mas principalmente para ter liberdade de ação, para eles poderem tomar as suas decisões. Um cliente meu uma vez comentou o seguinte, por que eu montei uma empresa? Simples, porque quando eu trabalhava como diretor, eu tinha um conselho de acionistas e eu tinha que sujeitar as minhas decisões, em muitos momentos, ao conselho de acionistas. Montei um negócio, para quê? Para não ter o conselho de acionistas. Eu sou o acionista, portanto, eu decido e faço aquilo que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Portanto, agora a empresa funciona da maneira como eu sempre sonhei. Isso para mim foi um grande grito de liberdade na minha vida. Pense sobre isso. Fundar uma empresa pode significar muito sacrifício também, mas também pode significar para você um grito de liberdade. Você poder decidir de que maneira você quer agir e principalmente você poder transformar um sonho numa realização pessoal. Vamos ver agora o perfil empreendedor. A abertura foi a realização de um sonho pessoal. Eu já trabalhei na área de turismo no passado e percebi uma necessidade muito grande de mão de obra especializada nesse setor. E hoje no Brasil, 15 anos após essa situação, eu ainda percebo que o maior problema no nosso país não é a falta de emprego, mas sim a falta de pessoas preparadas para ocuparem as vagas que estão disponíveis. Meu principal objetivo era justamente ser dono do próprio negócio, era buscar a realização profissional, realizando um projeto que estivesse dentro das minhas expectativas e que me fizesse feliz. Escolher uma equipe qualificada, preparada e mantê-la motivada é fundamental. Depois, trabalhar bem a questão da marca, a curto e a longo prazo.
Não tem como falar em empreendedorismo ou empresário de sucesso sem falar em criatividade. Para você ser um empresário, você tem que ter essa capacidade de criar. Então busque um mercado novo, busque um nicho novo de mercado com algum diferencial no teu produto. Esse é o grande segredo. Aprender com os próprios erros realmente é uma característica do empreendedor, do novo empreendedor. Você tem que tomar um cuidado e planejar bem aquilo que você vai fazer, simular a situação, simular reações de mercado, das pessoas, imaginar o teu cliente comprando o teu produto, ou consumindo esse produto ou serviço e como que ele vai reagir. Qual a expectativa que ele tem daquilo que ele está comprando? Procure errar o mínimo possível e, de preferência, aprender já com os erros dos outros. Ser empreendedor é estar ligado à tua atividade 24 horas por dia, porque além da busca pelo sucesso e a manutenção da empresa, você tem funcionários envolvidos, você tem famílias que dependem de você e você passa a assumir uma responsabilidade. É um grande mito achar que ser dono do seu próprio negócio significa também trabalhar menos e ficar rico. O empreendedor ele tem que ter sempre essa preocupação com o planejamento. Para isso ele tem que ter entender um pouquinho de marketing, entender um pouquinho de organização de empresas e tudo isso ele pode buscar de uma forma rápida no mercado. Nunca faça a bobagem de se apressar para abrir um negócio. Primeiro você tem a certeza de que o serviço ou produto que você vai estar oferecendo está realmente pronto, maturado para entrar no mercado. No depoimento desse empresário, eu quero destacar o que ele fala sobre a necessidade de independência. O que levou ele a fundar um negócio? Ele mesmo diz, eu queria ter liberdade de ação, eu queria fazer as coisas do meu jeito. É verdade, é isso que leva muitos empreendedores a fundarem seus negócios. Também ele falou uma coisa muito importante. Ter uma empresa para ele era uma questão de realização pessoal. Sinceramente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você atinge a excelência quando você faz alguma coisa com paixão. Se você monta um empreendimento na área educacional e você gosta de ser empreendedor e você gosta da área que você escolheu, com certeza, todos os dias você vai acordar motivado e vai dizer, mais um dia para eu realizar os meus sonhos. E quando você funciona assim, você poderá dizer um dia o seguinte, sinceramente, eu acho que faz muitos anos que eu não trabalho. Eu faço aquilo que eu gosto, eu me realizo e, por incrível que pareça, até ganho dinheiro com isso. Essa realmente é a melhor coisa em ser empreendedor. Se você se realiza como empreendedor, você vai encontrar numa empresa a realização e a felicidade. Caso contrário, talvez seja melhor você nem optar por ser o dono de um próprio negócio. Até porque não há nenhum problema você trabalhar para as outras pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas têm diferentes projetos de vida e nós precisamos respeitar isso. Meu projeto de vida tinha, dentre outras coisas, ser empreendedor. Fundei minha própria empresa e, sem falsa de modéstia, eu posso dizer que sou um empreendedor realizado. Sou uma pessoa feliz. Espero sinceramente que vocês encontrem a realização pessoal fundando um negócio na área educacional. E, oxalá, a gente possa se encontrar um dia pessoalmente e dizer, somos empreendedores realizados. Dica de estudo que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Usem a sua rede de contatos e convidem um empresário de sucesso da sua cidade para fazer uma palestra. Perguntem a ele durante essa palestra que tipo de fracassos ele teve e o que ele aprendeu com esses fracassos. Notem que muitas vezes as pessoas ficam um pouco acanhadas de falar dos seus fracassos. Elas até podem dizer, não, mas eu não tive alguns fracassos, etc. Mas tratem de abordar com ele o seguinte, será que em algum momento as coisas não funcionaram direito? O que ele fez para superar esses obstáculos? Uma coisa muito importante para o empreendedor é a capacidade de aprender com as suas experiências. E com certeza, se você está convidando um empresário de reconhecido sucesso para conversar com você, essa pessoa poderá lhe dar muitas dicas sobre o que fazer e o que não fazer para ter resultados no ambiente empresarial. Na aula de hoje vimos as competências mobilizadoras e reforçadoras. Competência é aquilo que leva uma pessoa a ter resultados.
e existem dois tipos de competências. Aquelas competências que colocam os empreendedores em funcionamento são chamadas competências mobilizadoras e existem aquelas competências que mantêm ele trabalhando, que mantêm ele em funcionamento, que são as competências reforçadoras. Não adianta você entrar em movimento se depois você não sustenta esse movimento. Portanto, não adianta você apenas ter desenvolvidas competências mobilizadoras se depois você não utiliza as competências reforçadoras para chegar aos resultados que você quer. Bons estudos! A orientação que eu gostaria de dar hoje é a seguinte. Nas dicas de estudo, eu sugeri que fosse convidado um empreendedor para dar o seu depoimento. É muito importante escolher o empreendedor e principalmente fazer uma reunião antes com esse empreendedor, explicando qual é o objetivo da palestra, explicando para ele que ele vai participar de um debate com os alunos e principalmente orientando ele a refletir sobre quais foram as principais falhas. Toda pessoa se sente constrangida ao falar das suas falhas. É importante destacar para ele que, como empreendedor que ele é, ele deve ter aprendido alguma coisa, talvez com alguns pequenos insucessos, e que esse aprendizagem é muito valioso para as outras pessoas também. Lembre a ele que ele é um empreendedor e que ser empreendedor significa também ajudar a desenvolver economicamente o país e que com essa participação ele vai estar ajudando outros empreendedores a atuar em outros ramos, mas também a contribuírem para o desenvolvimento econômico da nação. Muito importante motivá-lo e principalmente muito importante convidar uma pessoa que tenha reconhecido sucesso e que possa realmente contribuir para essa disciplina.